Olá, alunos! Hoje vamos estudar um conteúdo essencial dentro da estatística: as medidas de dispersão. Essas medidas são fundamentais porque mostram o quanto os dados variam, ou seja, o quanto eles estão próximos ou afastados da média. Em outras palavras, as medidas de dispersão servem para entender se os valores de um conjunto de dados são homogêneos, bem concentrados, ou se são muito diferentes entre si. As principais medidas de dispersão são amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Vamos entender cada uma delas com calma. Começando pela amplitude. Essa é a medida mais simples de dispersão. Ela representa a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. Por exemplo, imagine que temos as idades de 5 clientes: 20, 22, 25, 30 e 35 anos. O maior valor é 35 e o menor é 20. A amplitude é a diferença entre eles, ou seja, 15. Isso significa que os dados variam dentro de um intervalo de 15 unidades. A amplitude é fácil de calcular, mas tem uma limitação. Ela considera apenas os valores extremos, não levando em conta o comportamento dos dados intermediários. Por isso, ela é usada mais como uma medida inicial. A segunda medida é a variância. Ela mostra o quanto os valores se afastam da média. Para calcular, é feita uma média dos quadrados das diferenças entre cada valor e a média geral. Parece complicado, mas o conceito é simples. Quanto maior for a variância, maior será a dispersão dos dados. Por exemplo, se todos os valores estiverem muito próximos da média, a variância será pequena. Se houver valores muito diferentes, a variância será grande. Essa medida é muito usada em estatísticas financeiras, como no cálculo de risco de investimentos. A terceira medida é o desvio padrão, que está diretamente ligado à variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, e ele é muito importante porque volta à unidade original dos dados. Enquanto a variância está em unidades ao quadrado, o desvio padrão tem a mesma unidade das observações originais, o que facilita a interpretação. Um desvio padrão pequeno indica que os dados estão próximos da média. Um desvio padrão grande mostra que há uma grande variação entre os valores. Em estatísticas práticas, como relatários, o desvio padrão é uma das medidas mais utilizadas, pois mostra o grau de consistência dos resultados. Por exemplo, imagine dois grupos de funcionários com médias salariais iguais a R$ 5.000. No grupo A, quase todos ganham valores próximos disso, como 4.900, 5.100, 5.200. No grupo B, alguns ganham 2.000 e outros 8.000. Mesmo que as médias sejam iguais, o grupo B tem um desvio padrão maior, indicando maior desigualdade entre os salários. A quarta medida é o coeficiente de variação, também chamado de CV. Ele é uma medida relativa, expressa em porcentagem e serve para comparar a dispersão de dois ou mais conjuntos de dados que tenham médias diferentes. Ele é obtido dividindo o desvio padrão pela média e multiplicando o resultado por 100. O coeficiente de variação mostra o quanto a dispersão representa em relação à média. Por exemplo, se em um conjunto de dados o coeficiente de variação é de 10%, isso quer dizer que a variação média dos valores é de 10% em relação à média. Quanto menor for o coeficiente de variação, mais homogêneos são os dados. Já um coeficiente muito alto indica maior variação e menor estabilidade. Essa medida é muito útil para comparar grupos diferentes, como produtividade entre setores, desempenho de alunos ou rendimentos de investimentos. De forma resumida, a amplitude mostra a diferença entre o maior e o menor valor. A variância mede o afastamento médio dos valores em relação à média. O desvio padrão é a raiz da variância e ele é muito importante porque volta à unidade original dos dados. Enquanto a variância está em unidades ao quadrado, o desvio padrão tem a mesma unidade das observações originais, o que facilita a interpretação. E, por fim, o coeficiente de variação permite comparar o nível de variação entre conjuntos de dados diferentes. Essas medidas são essenciais porque complementam as medidas de tendência central. Enquanto a média, a mediana e a moda mostram o ponto central dos dados, as medidas de dispersão mostram o quanto os valores se espalham em torno desse centro. No contexto de concursos como o da Caixa Econômica Federal, compreender as medidas de dispersão é muito importante,
especialmente para interpretar gráficos, relatórios de desempenho, resultados financeiros e indicadores de risco. Saber analisar não apenas o valor médio, mas também o quanto os dados variam, é uma habilidade essencial para a tomada de decisão dentro de qualquer instituição pública ou privada.